Uma boa tarde a todos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós. Mais uma semana que se inicia. Gostaria de trazer para vocês algumas reflexões em qual eu tive nesses dias que passaram, pensando, sabe, repensando tudo aquilo que eu vivi, presenciei, não dentro de uma instituição religiosa, mas sim aquilo que as experiências que eu tive para com Deus, né? Todos os lugares que eu muitas vezes Deus me enviou, né? E muitas coisas bonitas que alcancei das mãos de Deus, muitas obras, milagres e maravilhas que eu não posso negar, sabe? Tem coisas em que eu posso questionar a doutrina, a falta de amor, né? O amor das pessoas aos templos, o amor das pessoas ao nome das instituições. Isso eu falo em geral, tá, irmãos? Não só da congregação, mas de todas as denominações. Sempre tem esse lado de defender a placa, defender o nome, defender os seus líderes. E uma coisa que a gente percebe que falta na religião, a falta de amor ao próximo, né? Que a gente não vê, se você vem no YouTube ou em outras redes sociais, ou até mesmo em particular, muitas das vezes eu alguns amigos, assim, chácaras, e questionava já esses tipos de assunto, e era muito, acabava entrando num debate ali muito longo, porque as pessoas são, né, formadas dentro do sistema religioso, defender o nome, a placa, mas a gente não vê essa mesma garra, esse mesmo prazer e amor em defender as pessoas, né? Se preocupar com o próximo, os irmãos que muitas das vezes não têm necessidade, têm necessidades materiais, até mesmo espirituais, pessoas de menos entendimento. A gente não vê esse amor, essa preocupação, né? A gente vive num mundo muito individualista, onde as pessoas pensam em si mesmo, no seu melhor. E eu tive repensando esses dias, sabe, tudo que vem acontecendo no mundo, acontecendo no sistema religioso, até mesmo o que vem acontecendo até mesmo na internet, né? A gente vê a repercussão que teve. E eu entendo, sabe, o lado espiritual do Carlos Einar, eu entendo muito bem. Eu tive uma experiência esses dias muito triste. Não quero aqui ser o dono da verdade, nem o dono da razão, só quero falar das minhas experiências, do que eu vivi, do que eu presenciei, sabe? Nem contra nada, nem contra ninguém. Esses dias eu voltei, fui na minha cidade, em Carapicuíba, e eu encontrei, sabe? Encontrei um rapaz que era amigo meu desde a infância, desde criança, ele brincou muito naquelas ruas de terra, e depois a gente foi crescendo, e ele veio se casar, e a gente se tornou amigos, ele foi para a congregação também, eu fui junto, a gente ficou muitos anos juntos, uns 15 anos, servindo a Deus junto na congregação, visitando, viajando, e devido à pandemia, ele, né, o que aconteceu, das igrejas terem se fechado, e ele passou uma situação muito difícil materialmente, a ponto até de faltar algumas coisas dentro da casa dele, naquilo que eu pude ajudar, né? O Senhor deu graça de ajudar e eu fiz por ele. Mas esse dia eu fui na minha cidade e eu encontrei ele. E ele se separou da sua esposa. Eu gostava muito deles, fui muito, desde criança a gente esteve junto. E eu vi ele, sabe, gente? E ele se separou da esposa, largou da igreja e voltou.
praticar algumas coisas que ele praticava. Não estou questionando a questão de salvação. Salvação está na mão de Deus, Jesus, não cabe a mim direcionar isso, também nunca fui de julgar ninguém. E eu vi a situação dele, ao encontrar com ele na rua. Eu quase chorei, sabe, gente? Porque... E eu queria usar essa... Ele estava parecendo um mendigo, para vocês terem ideia, sabe? Sem trabalho, andando na rua, tudo sujo, barbudo. Conversei com ele um pouco, ali dei um abraço nele, porque a gente é muito amigo. Sua esposa foi embora, tinha uns filhos, tinha uma família, e devido à bebida, foi se aprofundando em outras coisas. E eu confesso que eu fiquei muito triste de ver a situação dele. E aquilo que eu já falei em alguns vídeos, e foi o motivo de eu até entrar num debate com o Michel, foi a primeira vez que eu participei de uma live, que eu entrei, nunca tinha participado, não tinha canal, não tinha pretensão, e eu entrei ali na live do Michel para debater com ele sobre essa questão, sabe? Eu sei que cada um tem a sua cabeça, cada um tem o seu entendimento, acho que cada um nós devemos respeitar um entendimento do outro, né? Cada um é livre para expressar aquilo que viveu, que sentiu, que acha correto, né? Não existe quem sabe menos, não existe quem sabe mais, existem saberes diferentes, né? E até uma coisa que eu questionei o Michel naquela live, que eu entrei, não tinha canal, não tinha nada, eu ainda não tinha oficialmente, porque aí um rapaz falou assim para mim, você falou esses dias que fazia mais de um ano que você não congregava e você foi congregar com o irmão de Minas. Mas você disse no outro vídeo que você saiu da congregação faz 4 a 5 meses. Então eu não estou entendendo. Você falou que não congregava há um ano e pouco, mas no outro vídeo você falou que saiu há 5 meses. Porque quando eu mudei para Sorocaba, faz um ano que eu estou aqui, esse mês fez um ano, quando eu mudei para Sorocaba, eu ainda estava, no meu entendimento, dentro da congregação. Eu estava num processo de luta, de tudo aquilo que tinha acontecido na pandemia, mas eu não tinha, porque para quando você vem aqui e expõe tudo aquilo que você vê, né, oficialmente, mas eu já estava um ano e pouco sem congregar, que aqui eu já estou um ano. Mas eu ainda estava naquele congrego, não congrego, procuro uma comum aqui, eu não procuro, né? E tudo isso acontecendo. E quando eu vi questionei o Michel, eu falei assim, puxa, mas essas pessoas saem da igreja, e o que vai ser delas? Né? Porque eu digo por mim, gente, não sou dono da razão, de nada, não quero ser melhor que ninguém. Eu digo que eu prefiro as pessoas dentro da igreja, com todos os defeitos que ela tem, quero que vocês analisem pelo lado humano, do que se a pessoa sair sem ter uma estrutura espiritual, entendimento intelectual, material, até ela conseguir, né, cortar esse cordão umbilical, né, dela com a religião e dela estar firme para com Cristo. Porque a própria palavra diz que nós temos pessoas com mais entendimentos, que quem tem mais tem que ter paciência com quem não tem, né? Porque às vezes aquilo que eu posso falar aqui, né, ficar expondo os defeitos, e às vezes para aquela que tem menos entendimento, e às vezes ele já está numa fraqueza, um desânimo, tomando ele fala, sabe uma coisa, eu vou sair. Então eu, particularmente, acho que eu prefiro que, se as pessoas não tiverem uma formação espiritual, não tiver autossuficiente para ter um entendimento, porque às vezes a pessoa, todos nós conhecemos pessoas, a pessoa que veio de um vício das drogas, não que isso pode fazer ela perder a salvação, porque tem pessoas que dizem que não se perde a salvação, outros dizem que perde, e eu não quero entrar nesse detalhe, mas o fato da pessoa assim, ter um histórico de droga, alguma coisa assim, querendo ou não, ele dentro daquela instituição, que ele não olha um olhar crítico que eu tenho para o sistema religioso, para ele está tudo bem, ele está ali com a sua família, ali servindo a Deus do jeito dele, congregando na igreja que ele vai, pode ser Deus e Amor, pode ser Universal, e aquilo ali, ele está ali, né? Mas, às vezes, ele sai
pode sair, e a maioria das pessoas que eu vejo, eles voltam e voltam para suas velhas práticas e volta de cabeça, sabe, gente? E isso é uma coisa que me faz pensar muito. Então, o que eu quero dizer nesse vídeo? Para que você busque a sua independência, você para com Deus. Eu quero até contar um relato que aconteceu comigo, quando eu mudei aqui para Sorocaba. E antes de eu montar meu canal, eu disse em alguns vídeos que eu comecei a entrar em conflito diante daquilo que aconteceu, na pandemia, muitas pessoas que me ligavam por não ter o que comer, passando um momento difícil, e eu também estava num momento difícil financeiramente, e não podia fazer muita coisa, que estava todo mundo na situação, muita gente, e eu comecei a entrar em conflito porque as igrejas fecharam, já contei para vocês, e muita gente passando necessidade, e eu mudei para Sorocaba, e aquilo começou aquilo na minha mente, e eu comecei a ficar sem dormir, não dormi à noite, o nervoso me pegou porque eu não dormia, a ansiedade, e foi me gerando uma angústia, uma depressão dentro de mim, aquele combate, eu querendo combater antes de eu abrir o canal, estar aqui, e eu estava, procurei um médico, me passou um remédio para dormir, me passou um remédio para depressão, eu nunca tive isso, todos esses anos de vida, eu nunca tive depressão, nada, sabe, foi assim, uns 3 meses que eu passei aqui, terrível, muito difícil, sabe, gente, e a gente quando vai tomando decisões pela nossa mente, por emoções, por sentimento, por conselhos, por achismo, por vaidade, por orgulho, e nós vamos. E eu comecei, sabe? Quero dizer assim, eu deixei de orar, eu deixei de ter minha comunhão com Deus, eu deixei de ler a Bíblia. Cada um tem a sua vida. Tem gente que consegue viver sem esse lado espiritual, de oração, de ler a Bíblia. Muito bom. Mas eu estou dizendo a minha história. Estou dizendo por mim. E aí eu comecei a deixar de orar e comecei a querer fazer as coisas com a minha força. Eu queria tomar as minhas decisões, eu faço, eu sou capaz, eu sou independente, não preciso de nada, não preciso de ninguém, né? E aí, quando você cai nesse conflito que a religião te traz, você começa a questionar até mesmo a existência de Deus. Eu creio que muitos passam por esse momento, nesse tempo que você serve a Deus, nessa crise de você começar até a duvidar da existência de Deus. Mas aquilo que eu tinha vivido com Deus, no particular, é que me dava força. Mas nesse momento de crise que eu estava, de depressão, sem dormir, aquela ansiedade, aquele um monte de pessoas que eu conhecia, que eu vi que estava separando, porque são pessoas que a gente conviveu mais de 30, 40 anos dentro de casa, na minha casa, na casa, amigos mesmo, de infância, de criança, de 7 anos de idade, até você foi crescendo, se formando naquele bairro, nós tínhamos uma amizade muito bonita. E até que um dia eu vi que eu estava perdido no meu entendimento, e eu estava sem rumo, sem direção, e aquele momento em que todos nós passamos, em que a gente diz assim, é melhor morrer do que viver. Porque sabe quando as coisas começam a perder o sentido da vida e você começa a falar, não tem mais sentido, as coisas do jeito que aconteceu, tudo que viu, até que só me restou uma solução. E é isso que eu quero deixar claro nesse vídeo. Só me restou uma solução. Eu lembrei de tudo aquilo que eu vivi na intimidade com Deus e dos lugares, da cidade, dos estados, dos bairros, das casas em que Deus tinha me enviado a mim, minha esposa, meus companheiros, sabe? Sem ninguém falar nada. E eu lembrei, já contei, mas como muitos novos inscritos, eu lembrei que um dia eu peguei uma cesta básica no meu trabalho e quando eu coloquei no porta-mala do meu carro, Deus falou comigo. Você vai levar essa cesta básica
lá em Minas Gerais, 400 quilômetros. E eu questionei Deus, falei, Senhor, mas lá 400 quilômetros é muito longe para levar uma cesta básica. Eu vou ligar por mão de Minas e eu vou depositar dinheiro da cesta básica, 100, R$ 200 para ele, tanto que eu vou gastar lá, que eu vou gastar para ir lá, né? E Deus falou para mim assim, não, você vai levar lá. Eu falei, então tá bom, senhor. Deixei no porta-malas. E se passaram 3 dias, eu na casa de alguns irmãos, uma irmã comentou, eu sonhei com o irmão lá de Minas. Eu vi na conversa, ela falou, sem eu comentar nada, a cesta básica no porta-malas do carro. E a irmã comentou assim, eu sonhei com o irmão de Minas e que ele estava numa grande necessidade. Quando ela falou aquilo, o outro irmão também, amigo nosso, falou assim, nossa, você acredita que eu passei o dia inteiro pensando nele? E aí, irmãos, eu peguei e falei, irmãos, Deus está mostrando para a irmã que ele está numa grande necessidade. Aí eu vou contar para a irmã o que aconteceu. Eu tenho uma cesta básica no carro e Deus mandou levar lá na casa dele. E nós estávamos ali, acho que uns 4 casais. E aí um falou assim, eu tenho uma cesta básica em casa. O outro falou, eu tenho meia. O outro falou assim, eu tenho dinheiro. Eu falei, então vamos para lá agora. E nós saímos daqui 3 horas da manhã. Foi na estrada, foi parando, dormindo, parando. E nós chegamos lá de manhãzinha. Quando nós chegamos lá, o irmão nos recebeu com muita alegria. E ele saiu para comprar pão quando nós chegamos na casa. E a primeira coisa que eu fiz foi abrir o armário dele e abrir a geladeira. E quando chegou lá, não tinha nada. Nada, nada para comer. E ele voltou ali com o pão, não sei nem como que ele comprou, deve ter comprado fiado. Tomamos um café ali e falei assim, nós só viemos aqui fazer uma coisa. Fazer o que Deus mandou. Nós abrimos o porta-malas, nós já tínhamos ido no mercado, comprado alguma mistura, alguma coisa que faltou. Nós só veio deixar isso aqui e nós vamos embora. 400 quilômetros, como a estrada é ruim, dá uns 5 horas e pouco, quase 6 horas. Nós só veio deixar aqui e ir embora. Aí, irmãos, eles começaram a chorar e falou assim, essa noite eu fui dormir. E eu falei, Senhor, amanhã é 24 de dezembro. E quando for meia-noite, a cidade inteira vai fazer festa e churrasco para comemorar a virada para o Natal. E minha casa não tem nada para comer. E eu orei de madrugada, falando para o Senhor, e aqui será de mim amanhã? Enquanto ele orava para Deus lá, Deus nos mostrava aqui para nós chegar lá. Deixamos aquela parte, voltamos para trás. E essas coisas foram, nesse momento que eu estava aqui, em Sorocaba, com depressão, aquela luta, aquela guerra, Deus começou a me fazer lembrar todas aquelas obras que o Senhor fez na minha vida. De um dia eu fui levar R$ 200 por irmão, o irmão em Carapicuíba, fui levar em Osasco, R$ 200 para ele, que ele era mecânico, ele tinha arrumado o meu carro, eu devia R$ 200 para ele, falei, dia 20 eu te trago, ele falou, tá bom, dia 20 eu fui levar ele lá, e eu chamei o irmão Sandro para ir comigo, vamos levar o dinheiro pro irmão lá, em Osasco. Ele falou, vamos. E nesse meio tempo que ele estava indo no mecânico, passamos numa casa lá, e oramos lá, só consaudamos o irmão, tomamos uma água, um café, e vamos orar. Oramos ali, irmãos, coisa de 10 minutos, entramos e saímos. Quando entrou dentro do carro, o irmão Sandro disse para mim, nossa, eu senti que essa casa estou numa grande necessidade material, faltando coisa, alimento. E eu sabia que realmente aquela casa estava com necessidade, por isso realmente que eu passei com o Sandro naquela casa. E aí, eu falei, realmente, Sandro, também se eu tivesse dinheiro, ele falou assim, se eu tivesse um cartão, o Sandro falou, né, eu ia fazer uma compra e trazer nessa casa. E eu peguei e falei assim, eu também, irmão, mas eu só tenho esses R$ 200 que eu vou levar para o mecânico. E a gente foi ali conversando, quando chegamos, irmão, no mecânico, era na garagem dele, assim, a mecânica, bem grande, o quintal. E quando eu cheguei na calçada, eu falei, paz Deus, irmão, Jason. E ele veio, irmão, amém. Irmãos, e eu peguei aqueles R$ 200, saudei ele, falei assim, vim trazer o dinheiro que eu devo por mão. E quando eu estiquei minha mão, que ele foi levar a mão para pegar o dinheiro, irmão, Deus começou a visitar ele. E ele começou a chorar, ele começou a chorar, ele começou a chorar, e Deus começou a visitar ele. E aí ele pegou e falou assim, quanto que tem aí? Eu falei, os 200 que eu te devo. Aí ele enfiou a mão no bolso, falou assim,
Pegou mais, irmão. Mais 200. Em cima dos 200 que estavam na minha mão, ele colocou mais 200. E ele falou assim para mim: vocês acabaram de sair de uma visita de uma casa. E nessa casa tem uma grande necessidade material. Volta lá, pega esse dinheiro e faz aquilo que Deus mandou para vocês fazer. Irmãos, eu tinha acabado de sair daquela casa. Quem contou para ele? E ali, irmão, voltamos felizes, contentes, deixamos aquela parte naquela casa, a casa também ficou muito alegre. E eu nessa guerra que eu estava, sem rumo, sem direção, meu Deus, e agora o que será? Melhor viver do que morrer. O que está acontecendo? Eu só lembrei, comecei a relembrar dessas coisas que Deus fez na minha vida. E eu fui aos pés de Deus. Entrei no meu quarto, fechei a porta e eu falei para Deus: Senhor, até aqui eu fui com minha força, com meu entendimento, com minha sabedoria, mas eu, Júnior, percebo, Senhor, que sem o Senhor eu não consigo viver. Sem a tua presença, né? Foi o que Davi disse. Foi a única coisa que Davi pediu para Deus: não retire de mim a tua presença. E ali eu me derramei aos pés de Deus. Falei todos os meus sentimentos, daquilo que eu estava sentindo. E eu quero dizer para você que daquela oração eu levantei totalmente diferente. E eu senti hoje de deixar essa mensagem para todos vocês, aqueles que me seguem, aqueles que não me seguem, mas que ouvem meus vídeos. Eu não sei qual é o momento, situação que você deve estar passando, porque há uma grande diferença entre nós enxergar o sistema religioso e não concordar com tudo que acontece, com a justiça. Há uma grande diferença entre esse entendimento e nós se afastar de Deus. Então eu não sei o que você está passando, qual é a sua dificuldade. E é isso, a dificuldade, a guerra, tudo aquilo que a gente passou dentro do sistema religioso, todo o amor que a gente se entregou, mas não foi amado. Abraçou, mas não foi abraçado, né? Se dedicou, mas não foi reconhecido. Foi sincero, mas só recebeu falsidade. Ajudou, mas na hora da sua maior necessidade, ninguém estendeu a tua mão, né? Visitou, mas na hora que você precisou de uma visita, você não foi visitado. Isso vai gerando dentro de nós dores, sofrimentos, mágoa, tristeza, e vai nos afastando de Deus. E nós vamos querendo levar a nossa vida com a nossa sabedoria, com a nossa força. E se hoje você se encontra desanimada, sem rumo e sem direção, deixa aqui para você esse vídeo. Uma oração sincera sua para com Deus. Entre no teu quarto, chore, coloque para fora todas as vossas dores, todo o vosso sentimento, todas as vossas mágoas. Busque de Deus a força. Porque foi o que eu disse para Deus aquele dia. Senhor, uma coisa só te peço. Devolva a minha visão, devolva a minha força. Não retire de mim a tua presença. Daquele dia, cada dia mais você vai se levantando, você vai buscando a Deus. Então eu te digo, se você está sem rumo, sem direção, sem saber que caminho tomar, sem força, e se você perdeu a fé, perdeu a esperança, se você deixou de acreditar até mesmo em Deus, de orar, de buscar Deus por causa de tudo que fizeram de mal para você dentro do sistema religioso, deixa essa mensagem para você aqui. Busque a Deus, fale com Deus, se derrame para Deus, que o Senhor pode tudo. E Ele te dará luz, te dará direção, te dará força, renovará as tuas forças, te dará ânimo, porque a alegria no Senhor é a nossa força. Não confundimos a religião
O sistema templário, o homem mau, com o amor, com a graça, com a bondade e com a presença de Deus. Se você se encontra triste, abatida, sem força, sem rumo, não deixe de orar. Não deixe de buscar. Fale com Deus. Conversa com Deus. E o Senhor renovará a tua fé, a tua força e a tua esperança. E talvez quando a gente busca a Deus, é só o que Deus quer. Somente a nossa humilhação para com Ele. E o que precisar, o Senhor fará na nossa vida. Tá bom? Senti de deixar essa mensagem para vocês hoje. Nós não podemos perder a fé, a confiança e o amor e a presença de Deus. Vale mais que o ouro e que a prata. Se você está sem rumo, sem direção, Cristo é a tua direção. Tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe a todos, uma boa semana. Fiquem todos com Deus. Deus possa te abençoar. E eu creio que através dessa mensagem, algo novo, o Senhor vai fazer, uma força nova, vai se renovar dentro de você uma esperança, e o Senhor te abraçará, te dará luz e direção. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, a paz de Deus com todos.